Tá, Sim. então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Thaís, sou diretora da Escola de Defesa do Consumidor aqui do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa terceira aula da escola. Hoje a gente traz uma importante pessoa para a nossa escola e para a nossa secretaria, a delegada Verônica. A Verônica ela é delegada da Polícia Civil e também é superintendente coordenadora da Defesa do Consumidor da Mulher aqui da nossa secretaria. A Verônica é uma grande parceira nossa desde o início da escola, quando a gente começou com os nossos primeiros cursos. A Verônica já deu cursos presenciais para a gente e hoje ela está aqui com um curso que é muito relevante, inclusive ela tem se dedicado esse semestre, né, Verônica, quase todo sobre Com isso. certeza. E hoje ficamos agora com a palavra da doutora Verônica no curso de Educação Financeira. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao nosso secretário Gutenberg pela oportunidade de estar conversando com todos sobre esse tema importantíssimo para os consumidores no atual cenário em que vivemos. Eu gostaria de agradecer a toda a diretoria da escola, Ana Thaís, doutor André, Ana Paula, Kelly, são tantas pessoas que nos ajudaram a estar aqui hoje e eu espero contribuir profundamente nesse tema. Então, vamos lá. A educação financeira ela é uma aliada fundamental no fortalecimento dos direitos do consumidor. Vivemos numa sociedade em que as nossas decisões financeiras elas impactam diretamente a nossa qualidade de vida e as nossas perspectivas para o futuro. Então, nós precisamos entender sobre planejamento financeiro, orçamento, poupança ativa, crédito responsável, oportunidades e produtos financeiros que atendam às nossas necessidades. Isso permite não só equilíbrio das nossas finanças pessoais e familiares, mas também o exercício pleno da nossa cidadania. Então, vamos começar com o conceito básico de educação financeira. Educação financeira, o conhecimento financeiro é um conjunto de habilidades necessários para que nós possamos administrar os nossos recursos pessoais e familiares de maneira sábia, com responsabilidade, tomando decisões conscientes e autônomas, uma vez bem informados. Isso nos permite chegar a um bem-estar financeiro, presente e futuro, garantindo, assim, autonomia, qualidade de vida e resiliência financeira. A educação financeira, na nossa Lei Federal 8.078 de 90, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que trata de normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, é tratado como princípio lá no artigo 4º. Esse artigo trata da Política Nacional das Relações de Consumo. E no artigo 4º, nós vemos como princípios, além do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, vemos também como princípio ações fomentadas para a educação financeira e ambiental, porque a Política Nacional das Relações de Consumo, dentre outros objetivos, se destaca por atender à necessidade do consumidor e proteger seus interesses econômicos. E isso perpassa pela educação financeira, que quer dizer orientar o consumidor, que somos todos nós, a saber usar o crédito de maneira responsável, a saber compreender sobre produtos e melhores oportunidades financeiras que atendam às suas necessidades, que atenda à sua realidade financeira, à sua capacidade de pagamento. Então, isso tudo perpassa pela educação financeira. E eu trouxe uma pesquisa feita em novembro de 2023 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que mostra a importância do estudo da educação financeira para a economia do país. Pois veja, 76,6% da população brasileira hoje é endividada, sendo que 80% são os brasileiros que recebem até 10 salários mínimos. Então, nós temos como garantia o nosso Código de Defesa do Consumidor, que diz que a educação financeira é um direito do consumidor, além de ser um princípio, é um direito básico do consumidor, porque se você observar o artigo 6º, lá no inciso 11, você vê como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, educação financeira, prevenção e tratamento da situação de superendividamento.
respeitando o mínimo existencial. Daí a importância da gente estar falando sobre esse tema para a economia do país. Vamos começar falando sobre planejamento financeiro. O que é planejamento financeiro? É justamente como você, consumidor, utiliza os seus recursos financeiros. E isso perpassa pelo seu perfil pessoal e familiar. O planejamento é um caminho que você percorre para você alcançar as suas metas, concretizar os seus sonhos. Isso quer dizer você saber reservar parte da sua renda numa poupança ativa, num investimento que atende à sua necessidade, à sua realidade, que você use o crédito de maneira consciente e responsável, isso tudo para atingir a sua meta, o seu objetivo. Por quê? Nós temos que dar nome ao nosso dinheiro. Você poupa para quê? Você investe com que finalidade? Qual é o seu objetivo a ser alcançado? Porque, veja, nós precisamos entender que a educação financeira e a gestão de finanças não são um fim em si mesmos. Eles são um caminho, um meio para você aplicar o seu dinheiro numa forma que lhe traga satisfação, que lhe traga valor. Ou seja, que lhe atenda às suas necessidades e também aos seus desejos, desde que isso não ultrapasse o seu orçamento. Para quê? Sempre buscando autonomia, resiliência financeira e, principalmente, o bem-estar presente e atual, o que significa bem-estar financeiro presente é você ter suas contas em dia e você poder escolher o que fazer com o seu dinheiro dentro do seu planejamento. Já o bem-estar financeiro futuro é aquela segurança e tranquilidade a longo prazo, ou seja, você pode passar por choques financeiros e isso não abalar o seu orçamento, porque você fez todo um planejamento para poder ser maleável, resiliente em situações, em imprevistos, em fatos extraordinários. E como é feito o planejamento? Bom, nós temos que calcular o nosso patrimônio. Aí vem a primeira questão. Quando você calcula o seu patrimônio, necessariamente vem duas perguntas. O que eu faço da minha renda? Como é que eu utilizo os meus recursos? Será que é de uma maneira construtiva? Primeiro você calcula, tira essa conclusão. Depois você monta o seu fluxo de caixa, ou seja, você faz uma listagem de tudo que você ganha e tudo que você gasta, todas as suas despesas fixas, variáveis e sazonais e as suas receitas. Depois de você calcular o patrimônio, montar o seu fluxo de caixa, você tem que organizar os seus objetivos, dando prazo, custo, valores, o que você vai investir para alcançar esses seus objetivos. Depois disso, priorize gastos essenciais. Elimine despesas supérfluas e prepare-se para situações de emergência, ou seja, separe parte da sua renda para atender imprevistos. Separe parte da sua renda para planejar o seu futuro, seja na aposentadoria, na reserva. Invista seu dinheiro para multiplicar o seu patrimônio. E lembre-se, sempre busque parte da sua renda para uma poupança ativa. Então, o que é o planejamento financeiro ao fim e ao cabo? É você saber utilizar os recursos que você tem para poder alcançar e concretizar os seus sonhos a curto, médio ou longo prazo. Vamos falar agora de orçamento. Orçamento é uma ferramenta importantíssima na questão do planejamento. Porque, veja, você orçar é você listar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Como você ganha, quanto você ganha, como você gasta, aonde você está gastando. Através do orçamento, você tem um diagnóstico do seu comportamento financeiro ao longo de um período. E esse diagnóstico vai lhe permitir acompanhar, avaliar e analisar a sua tomada de decisão até agora. Será que eu preciso reavaliar? Será que eu preciso fazer alguma mudança nas minhas decisões financeiras para se adequar ao objetivo que eu tracei lá no meu planejamento econômico? O que eu tenho que fazer para adequar
o meu orçamento ao que eu quero alcançar de objetivo e de meta. E como é que a gente faz isso? Liste tudo que você ganha, todas as suas receitas e as suas despesas, sabendo que nós temos despesas fixas, sazonais e variáveis. Despesa fixa, por exemplo, transporte, moradia, vestuário. Sazonais são aquelas que acontecem, por exemplo, em janeiro. A gente tem que pagar o IPTU, o IPVA, a matrícula da escola das crianças, enfim, existem certas despesas que são em determinados períodos, são sazonais. E aquelas variáveis, um cinema, um restaurante mais caro, isso tudo são despesas, isso tudo é o dinheiro saindo, você lista. Você depois estabelece, como eu falei, no planejamento, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta. E ela tem que ser realista, ela tem que ser objetiva, palpável, alcançável. A partir daí, você vai ver os seus gastos essenciais e as suas despesas supérfluas e você vai fazer aquilo que está escrito logo ali acima. Você vai rever essas decisões. O que eu preciso retirar, o que eu preciso mudar para adequar o meu planejamento ao meu fim. E o mais importante no seu orçamento, você tem que saber utilizar a sua renda para 3 coisas muito importantes: poupança ativa, investimentos e, principalmente, você tem que saber usar o crédito de maneira responsável. Sempre lembrando, existem imprevistos, fatores extraordinários, para isso você tem que ter uma reserva de emergência. Isso faz parte do seu orçamento. É você saber ver quanto você ganha e dividir o seu dinheiro nessas questões. Vamos falar agora de poupança ativa. Por que esse nome, ativa? Pois bem, poupança, poupar é você acumular valores no presente para usar no futuro. Por que ativa? Porque para você não perder o valor de compra, é recomendado que você aplique de forma a que esse valor renda juros ou renda alguma forma de aumento do seu patrimônio. Por isso que a poupança é complementada pelo investimento. Por isso que é poupança ativa. E para isso, olha aí, negrito, como é importante você ter um comportamento planejado. Você planejar quanto você vai destinar da sua renda para poupar. Isso tem que ser uma atitude recorrente. Todo mês, recebeu, separa para a poupança. E fique atento. Dê nome ao seu dinheiro. Dê propósito. Para que você está poupando? É para situações de emergência? Para um gasto extraordinário? É para viagem de fim de ano? São para as férias? É para a compra de um imóvel? Dê nome, dê propósito ao seu dinheiro. Porque com a poupança ativa, você vai ter resiliência financeira. Você vai ter condição de passar por choques financeiros. E isso não vai abalar o seu orçamento nem o seu planejamento. Por quê? Porque você tem dinheiro guardado, tem dinheiro poupado e que está rendendo. Isso vai lhe trazer segurança e tranquilidade. Agora, uma pergunta que muito me é feita nas palestras que eu ministro sobre educação financeira. Doutora, o meu orçamento, ele é deficitário ou ele é neutro? Ou seja, você gasta mais do que ganha ou você gasta tudo que ganha? Seu orçamento não é superavitário, que é o recomendado. É o que você gasta menos do que você ganha. Você tem um orçamento deficitário. Gasto muito mais do que eu ganho. Como é que eu vou poupar? No final do mês, não tenho dinheiro para poupar porque eu mal pago minhas contas. Então, como é que nós vamos fazer essa poupança ativa ter resultado na sua vida? A ação mais efetiva é pagar-se primeiro. Recebeu o dinheiro, recebeu a sua receita, separa logo no início quanto você quer destinar para a sua poupança ativa, porque você deu um nome a essa poupança. Não deixe para fazer no final, porque você pode ter um orçamento deficitário ou neutro e não ter esse dinheiro para destinar à sua poupança ativa. Por isso, eu elenquei alguns motivos para estimular a poupança. Principalmente, você ter dinheiro para contar para imprevistos. Você ter a garantia do consumo no futuro. Você poupa para pagar à vista e, quem sabe, ter um desconto na aquisição do bem que você deseja. Ao invés do hábito da compra a prazo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o poder do agora e como isso impacta negativamente a vida dos consumidores. Mas o importante agora é termos o seguinte pensamento: motivos para poupar, garantia de consumo no futuro. Eu tenho dinheiro para comprar à vista o bem que eu quero. E isso também permite você poupar, você
quer um apartamento, quer um imóvel, quer um bem que você precisa de um recurso emprestado. Você vai fazer um financiamento, mas você não precisa usar todo o seu dinheiro, por exemplo, para o financiamento. Você pode pegar parte da sua poupança. Então, a poupança, veja, permite combinar com recursos emprestados. Esses são alguns motivos para você se estimular a começar a poupar ativamente. Lembrando sempre que é um comportamento planejado e uma atitude recorrente. Vamos falar agora de investimentos. O que são investimentos? É a forma de você aplicar o seu dinheiro em diferentes opções. Pode ser um investimento não financeiro, como a sua educação, ou investir numa faculdade, numa pós-graduação, num doutorado, ou um investimento financeiro em ações, em fundos de investimento, enfim, que tenha como objetivo obtenção de rendimento para alcançar aquele objetivo lá estipulado no planejamento financeiro. Lembra? O importante quando a gente fala de investimento é saber que todo e qualquer investimento tem sempre 3 características. Rentabilidade. Quanto ele vai render para você? Risco. Será que eu corro o risco de perder esse dinheiro? E liquidez. A possibilidade de você resgatar quando você precisar. Essas características têm que estar muito bem esclarecidas para você na hora de você escolher qual é o produto e qual é a melhor oportunidade financeira que você quer investir o seu dinheiro. E veja, isso não passou desapercebido pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque se você observar, por exemplo, o artigo 6º, no Direito Básico do Consumidor, está lá no inciso 3, informação objetiva, clara, precisa sobre produtos e serviços. Em relação ao investimento, qual é a informação clara que tem que ter? Por exemplo, o custo, prazo, os encargos, taxas, tudo isso tem que estar muito esclarecido. E o contrato tem que ser claro, de fácil entendimento para o consumidor. E se ele não tiver conhecimento para ler o contrato e entender o que é melhor para você, além da instituição ter o dever de orientar você, consumidor, você tem que buscar ajuda de um profissional qualificado na área, porque você tem que entender o produto que você está adquirindo antes de você assinar o contrato. E o artigo 39, que trata das práticas abusivas, também prevê a proibição da vantagem manifestamente excessiva para o consumidor. Ou seja, quando nós vamos investir, nós temos que, primeiro, analisar o nosso perfil. Qual é o seu perfil? Você é arrojado, arriscado? Você é mais conservador ou tem um perfil moderado? A partir da análise do seu perfil, você vai ver qual é o melhor investimento, qual é a melhor finalidade que você vai dar para o seu investimento. Porque isso envolve questões pessoais e circunstanciais. Seu estado civil, se você é solteiro, casado, se você tem dependentes ou não, a sua idade, a sua personalidade. E, além disso, do seu perfil, você tem que conhecer a instituição financeira que você está colocando seu dinheiro. Ela é confiável? Você já pesquisou sobre ela? Outra coisa importante, a análise do produto financeiro que você quer adquirir. Se você não tem esse consentimento, volto a frisar a importância de você buscar ajuda profissional, lendo bem o contrato, tirando todas as suas dúvidas, porque as informações é um direito do consumidor, é um dever da instituição prestar informações claras, objetivas e precisas sobre os produtos antes da sua efetiva aquisição. E outros cuidados que eu quero aqui trazer para vocês. Nós precisamos ter atenção com as falsas promessas de ganho fácil, de rendimento garantido. Temos que ter cuidado, temos que analisar se aquilo realmente é viável ou é uma publicidade enganosa. Precisamos entender sempre as 3 características dos investimentos, principalmente a questão do risco. Você tem que saber se o seu perfil se adequa ao investimento que você está fazendo do seu dinheiro e se isso envolve risco. E que risco que você está correndo? Certifique-se que as instituições financeiras elas são registradas, seja na CVM, Comissão de Valores Mobiliários, seja no Banco Central. A Comissão de Valores Mobiliários é uma entidade autárquica ligada ao Ministério da Economia que tem por objetivo desenvolver, disciplinar e fiscalizar a Comissão de Valores Mobiliários, o mercado mobiliário do Brasil. Então, antes de você fechar um contrato
com uma instituição, procure ver se ela é registrada em órgãos confiáveis. E leia sempre com muita atenção todas as cláusulas do contrato, principalmente prazo, custos, custo efetivo da operação, taxas de juros. Tudo isso é muito importante ser analisado antes de você decidir, de acordo com o seu perfil, com a sua necessidade, qual é o investimento que você vai fazer. Daí a gente pode concluir qual é a importância que a educação financeira tem na hora da gente escolher um investimento. Ora, através do conhecimento financeiro, você pode identificar a melhor oportunidade para você. Assim, você planeja o seu futuro, evita dívidas e você tem a capacidade de tomar com segurança decisões financeiras conscientes. Afinal de contas, nós estamos tratando do nosso dinheiro e precisamos saber aonde vamos aplicá-lo e, com isso, contribuir para a construção de um patrimônio sólido e sustentável. Vamos falar agora de um outro tema muito importante, que é o crédito. Crédito responsável, não basta ser só crédito. Por quê? O que é o crédito? Crédito é um conjunto das diversas maneiras que as instituições têm de emprestar dinheiro ao cliente. Emprestar o dinheiro não é seu, portanto, você tem que devolver. Por que crédito responsável? Direito básico do consumidor. Lá no artigo 6º, inciso 11, garantia de prática de crédito responsável. Crédito responsável é a concessão de um crédito por parte da instituição com base na ética, na transparência, levando-se em consideração a capacidade de pagamento do consumidor. Isso evita o superendividamento, a exclusão social e, ao invés, promove a inclusão financeira. O que é inclusão financeira? É um dos pilares da cidadania financeira, que é justamente você ter serviços financeiros que atendam às suas necessidades dentro das suas possibilidades de pagamento. Por isso, crédito responsável. A instituição financeira ela tem o dever de pesquisar sobre a capacidade de pagamento daquele consumidor, de orientar qual é a melhor forma de você estar adquirindo um crédito e informar sempre de maneira clara e objetiva quais são as taxas de juros, quais são o custo efetivo dessa operação, quais são os encargos, mora. Tudo isso tem que estar muito bem explicado. Por quê? Porque é um crédito, é um dinheiro emprestado, o dinheiro não é do consumidor, ele tem que devolver. Ele tem que saber quanto tempo ele vai demorar para pagar aquilo. Quais são os juros? É uma série de questões que têm que ser analisadas, lembrando sempre do princípio que está lá no artigo 4º, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e, portanto, é de princípio fundamental a proteção e a defesa do consumidor. Por isso que eu trouxe aqui para vocês quais são os tratamentos dados pelo Código de Defesa. Está lá no artigo 4º, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, reconhecimento do objetivo da Política Nacional da Relação de Consumo. Um dos objetivos primordiais, dentre outros, é o respeito à dignidade, à saúde e à segurança. Ou seja, o crédito tem que ser ofertado respeitando a dignidade do consumidor, para que ele não fique superendividado, para que ele saiba qual é a parte da minha renda que eu estou destinando para pagar esse crédito, esse dinheiro que eu estou pegando emprestado. O artigo 6º, como eu já reafirmo, é um direito básico do consumidor você ter a informação clara e adequada sobre o crédito que você está contraindo. Lembrando sempre dessa prática abusiva, você não pode jamais exigir uma vantagem excessiva do consumidor. O crédito ele tem que ser de acordo com os rendimentos do consumidor para evitar que isso vire um superendividamento e atinja o mínimo existencial. Vamos lá. Portanto, quais são os benefícios, então, do crédito responsável? Ora, você previne o superendividamento. De cara, a gente já conclui isso. Você gera uma relação de confiança entre o consumidor e a instituição. Isso permite um consumo consciente, uma saúde financeira para o consumidor, e isso fortalece a economia do país. Mas precisamos, novamente, ter cuidados na hora de concessão do crédito. Essas questões que eu vou tratar agora é mais direcionada à instituição financeira. A instituição ela tem o dever de fazer avaliação de risco. Qual é a capacidade de pagamento daquele consumidor? Informação ela tem que ser transparente.
A educação financeira é um dever da instituição, que é o que? Orientar o consumidor, parte vulnerável nessa relação, qual é o melhor crédito. Se é um empréstimo consignado, se é um cartão de crédito consignado, qual é o risco, qual é a consequência, qual é o prazo, qual é o custo, o que melhor se adequa à necessidade e à finalidade do crédito que o consumidor quer adquirir. Por isso que é importante nós aqui falarmos do papel da instituição financeira. Ela tem que ter ética. A instituição financeira ela tem que ter responsabilidade. Ela tem que desenvolver produtos que atendam à necessidade daquele consumidor, garantindo uma informação clara, um contrato claro, porque está no Código de Defesa do Consumidor, que isso é um direito dele. Ele tem direito de saber tudo que perpassa naquele contrato, todas as consequências dessa aquisição desse crédito, para o quê? Para termos uma sociedade financeiramente equilibrada, para evitarmos o superendividamento, fortalecendo a economia do país. Isso é muito importante. Vamos falar agora de um tema que o nosso colega, até o doutor André, já palestrou sobre ele. Armadilhas do consumo. É importantíssimo sabermos quais são, como evitar cair numa armadilha de consumo. E isso perpassa pela educação financeira. A sociedade atual, ela incentiva o consumo, quer através da publicidade estrategicamente elaborada que seduz os consumidores, conduzindo-os a um ambiente de consumo excessivo, quer através do fácil acesso ao crédito. Nós temos facilidade de adquirir crédito para comprarmos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos. O consumo, portanto, deixou de ser para atender às nossas necessidades básicas e passou a ser um símbolo de status e de realização pessoal. Temos, de um lado, o consumo exagerado, excessivo, e o que buscamos, que é o consumo consciente. Qual é a diferença? O consumo exagerado é quando a gente busca adquirir coisas novas, marcas específicas, devido àquele marketing sedutor, achamos que precisamos comprar determinados bens para sermos felizes e aceitos socialmente. Só que repare, essa felicidade ela é ilusória, é uma satisfação temporária. E isso gera consequências gravíssimas, problemas emocionais, problemas financeiros. Esse ciclo de insatisfação leva ao superendividamento, ao acúmulo de dívidas, ao desgaste emocional daquela pessoa. Por quê? As armadilhas de consumo são comportamentos e práticas que levam a nós, consumidores, comprarmos o que não estamos precisando com dinheiro que não temos. Ao invés disso, temos o consumo consciente, que é o quê? Você equilibrar suas finanças. Você saber analisar o impacto que tem a escolha na sua vida, no seu orçamento e no meio ambiente. Isso vale a pena eu adquirir agora? Ou é melhor eu poupar para comprar à vista? Eu preciso disso ou isso é só um desejo? Como que a gente evita, então, esse comportamento excessivo, esse gasto desnecessário através da armadilha do consumo? Tendo responsabilidade, planejamento prévio, que é aquele planejamento financeiro que foi o primeiro tema que falamos, consciência, responsabilidade, disciplina. Precisamos ter responsabilidade na hora da escolha, na tomada de decisão financeira, porque, lembre, nós estamos buscando o equilíbrio das nossas finanças. Então, nós precisamos analisar qual é o impacto que a minha escolha de adquirir um produto vai gerar no meu orçamento. Ele vai ficar deficitário? Eu vou fazer uma compra a prazo porque eu não tenho dinheiro agora, mas eu quero consumir agora, uma coisa que eu vou pagar lá na frente. Por que eu estou consumindo? É um consumo por impulso? É para satisfação pessoal? É para um status? Veja como o ciclo de insatisfação ele cresce a partir do momento que você constata que essa felicidade ela é ilusória. Ela é uma satisfação passageira. Por isso, eu trouxe no próximo slide que o doutor André vai passar, vamos falar sobre o endividamento. O que causa, como evitar e como sair. As principais causas que eu elenquei aqui, falta de educação financeira. Se nós estamos falando de um tema importante, um aliado fundamental no fortalecimento e na defesa dos direitos do consumidor, sem educação financeira, você pode sim parar no endividamento de risco. Eventos extraordinários, imprevistos. Lembra da importância da poupança ativa
para você poder garantir não só o seu consumo futuro, mas você se proteger desses imprevistos. Causas do endividamento, esses eventos imprevistos quando você não tem um planejamento para poder enfrentá-los e ter resiliência financeira. Gastos sazonais, foi o que eu falei, aqueles períodos do ano em que a gente tem aqueles gastos característicos. Nós precisamos ter condições de arcar com esses gastos, tanto os sazonais como os antecipados. Por que eu trouxe um antecipado? Citando um exemplo, eu tenho um valor a receber na frente. Antes de eu receber esse valor, eu já gasto por conta. Não, eu vou gastar porque eu sei que eu vou receber lá na frente. E se você não recebe? Você comprou contando com dinheiro antecipadamente. Esse gasto antecipado isso deve ser evitado, porque isso causa um endividamento de risco. O mito do crédito fácil, como nós já vimos, a facilidade do acesso ao crédito leva ao endividamento de risco, porque você compra o que você não precisa com dinheiro que você não tem. Manutenção do padrão de vida fora do seu nível de renda. Você ganha 5 mil, mas ostenta um padrão de vida de 10 mil. Não bate a conta. O planejamento não vai fechar. E, por último, padrão de consumo influenciado, infelizmente, pela publicidade. Aí, leia-se armadilha de consumo. Essas são as causas. Como evitamos? Se a causa é a falta de educação financeira, como evitar? Buscando educação financeira, buscando um orçamento detalhado, poupança ativa, você investindo o seu dinheiro em oportunidades financeiras adequadas às suas necessidades, você tendo aquela reserva para emergências, para situações inesperadas, para imprevistos. Esses exemplos são como a gente evita esse endividamento de risco. Você buscando ajuda profissional na hora de você analisar um contrato para adquirir um crédito responsável, na hora de você fazer um investimento, aplicar seu dinheiro, não estou sabendo identificar qual é a melhor oportunidade ou buscar ajuda. Evitando compras por impulso, reconhecendo uma armadilha de consumo e não se deixando levar por isso. E, principalmente, eu destaco o último, que eu vejo acontecer muito. Não assuma dívida em nome de terceiro, em nome de namorado, de amigo, de parente. Não suje o seu nome em nome de uma amizade, por uma relação que você tenha estabelecido. Isso só prejudica, isso é uma causa. Isso tem que ser evitado, porque se você não sabe dizer não, quem vai ficar com o nome sujo no futuro é você, em benefício de um terceiro que, por ter te pedido ajuda, ele já está com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Esses são alguns exemplos de como evitar o endividamento. Mas se você está com endividamento de risco, o que fazer? Como sair, então, do endividamento? Isso a gente vai tratar nesse slide agora, que é saber exatamente quanto você deve. Vocês acreditam que tem muitas pessoas que não sabem um montante das suas dívidas? Quanto você deve? Você sabe? Quem são os seus credores? Você sabe? Então, você primeiro saiba efetivamente quanto você deve. Faça um plano de pagamento viável, possível, tangível. Renegocie com seus credores. Tente baixar as taxas de juros. Corte gastos supérfluos. E as suas despesas fixas, vamos buscar economizar, porque nós temos que ter foco e disciplina. Nós estamos endividados. Precisamos sair dessa dívida, ao invés de criar novas. Então, não devemos criar novas dívidas até pagar a que nós temos, para evitar atingir o mínimo existencial e ficar super endividado. E, se for o caso, para sanar essas dívidas, busque fontes de renda extra. E, principalmente, o nosso próximo tema, inclua a família no seu compromisso. Por que é importante falar de dinheiro com a família? Você tem falado ultimamente de dinheiro com a sua família? Esse é o nosso próximo tema. Você sabia que os membros da família impactam as finanças? Por que não incluir num planejamento financeiro familiar todos os membros, para assim podermos gerenciar os recursos, controlando assim os ganhos e os gastos?
analisando, acompanhando e avaliando em família o que pode ser mudado, retirado, o que é supérfluo, o que precisa ser revisitado para que a gente cumpra com as nossas dívidas e saiamos do endividamento de risco. Para isso é necessário buscar a família, conversar com os membros, para que se crie um senso de responsabilidade compartilhada. Temos que criar hábitos financeiros saudáveis, temos que conversar. Por isso que eu trouxe para vocês. O diálogo é fundamental. Ele reduz conflitos, ele estabelece a realidade é colocada em pauta. Nada é mascarado, é conversado para se buscar soluções que agradem aos membros da família, assim evitando conflitos, para proporcionar uma vida financeira equilibrada, satisfatória e saudável. Daí a importância de se falar de dinheiro com a família, sim. Vamos tratar agora de um tema importante. Você sabe a diferença de necessidade e desejo na hora de adquirir um produto ou um serviço? Para evitar o endividamento de risco? Vamos falar um pouco sobre isso. Necessidade é aquilo que realmente a gente precisa. Tem a ver com a nossa sobrevivência. Já desejo é algo supérfluo, é aquilo que pode ser retirado da nossa vida sem grande prejuízo. Ou seja, necessidade está ligada à privação de uma satisfação básica. Eu preciso de alimentos. É uma necessidade básica. Agora, desejo restaurante caro. Eu desejo comer num restaurante caro. Eu preciso daquela comida ou eu preciso realmente me alimentar? Mas saber a diferença do que é desejo, do que é algo supérfluo, em relação a uma necessidade básica, a satisfação de uma necessidade primordial do indivíduo. É importante a gente saber identificar essa diferença. Por quê? O poder do agora, eu destaquei em vermelho porque isso é importantíssimo. A gente primeiro tem que saber a diferença de necessidade e desejo. O que é necessário, é preciso, o que é supérfluo? Está voltado para algum tipo de carência que eu preciso atender. O poder do agora, a necessidade do consumo imediato, o imediatismo, leva ao hábito inconsciente de compras a prazo. Lembra quando eu falei da poupança ativa, que é importante a gente poupar para poder garantir o consumo no futuro, quem sabe pagando à vista e tendo um desconto? Tem gente que prefere o imediatismo, o poder do agora. Eu quero consumir agora. Não tenho dinheiro, mas eu quero agora. Aí eu lhe pergunto, isso que você quer, esse produto ou serviço, é uma necessidade? Você está usando o crédito de maneira consciente ou é um desejo? É para atender uma carência. Você brigou no seu relacionamento, você não conseguiu uma promoção no trabalho. Qual é o motivo do teu poder do agora? É necessário fazer isso agora ou a gente pode poupar e fazer aquela troca temporal inteligente, ou seja, eu vou poupar para pagar à vista, e quem sabe com desconto, do que comprar agora e tornar vulnerável o nosso orçamento. Por quê? Quando você toma a decisão de comprar agora, sem ter dinheiro, mas parcelando o pagamento por N vezes, você vulnera o seu orçamento, fazendo com que ele fique sujeito a um gasto inesperado, a um fator extraordinário que pode acontecer e lhe prejudicar. Por quê? Porque você tem várias compras a prazo. Isso tem que ser analisado com racionalidade. Por quê? Quando a gente analisa a diferença de necessidade e desejo, a gente vai para o próximo slide, que é qual é a importância das emoções na tomada de decisão financeira. Você já tomou algum tipo de decisão financeira utilizando os seus recursos com base no estresse, na ansiedade, na depressão, por impulsividade? O que isso gera? Compra compulsiva, acúmulo de dívida, endividamento de risco, um ciclo de insatisfação, porque quanto mais você compra, mais você quer comprar, menos dinheiro você tem, isso aumenta o seu estresse, é um ciclo vicioso. E o que a gente tem que fazer? Como que a gente controla as nossas emoções? A gente tem que procurar, primeiro, reconhecer que passa por isso. Não tendo esse controle, temos que buscar apoio psicológico, temos que criar estratégias para gerenciar esses estresses.
essas ansiedades, essas impulsividades na hora da compra. Por quê? Porque nós já sabemos a diferença de necessidade e desejo. Não é necessário, não é preciso, não preciso, não tenho nem dinheiro para isso. Então, precisamos fazer escolhas financeiras saudáveis e ter o hábito de consumo consciente. Venho trazer para vocês um site, porque nas palestras que eu ministro sobre educação financeira, muito é perguntado: doutora, eu recebo ligações indesejáveis o dia inteiro. O que eu faço? Qual é a solução? Como é que o código me protege? Eu lhe digo, isso é uma prática abusiva, está lá no artigo 39, exigir uma manifestação, exigir uma conduta do consumidor excessiva, uma manifesta conduta do consumidor contrário ao seu bem-estar. Por quê? Quantas vezes ao longo do dia você atende essas ligações? E como é que a gente pode fazer para solucionar esse problema? Eu estou indicando aqui esse site gratuito que permite a você bloquear chamadas de telemarketing e de crédito consignado. E essas empresas de telecomunicações que querem vender por telefone, internet, TV por assinatura, telefonia móvel, telefonia fixa e as instituições financeiras com esse empréstimo de consignado, com cartão de crédito consignado. E como é que esse site Não Me Perturbe funciona? Você acessa o site www.nãomeperturbe, tudo junto sem acento.com.br, registra seu número de telefone. E lá você vai escolher quais são os serviços e quais são as empresas que você quer bloquear. Logicamente, você só vai bloquear as empresas e serviços participantes desse site. E, uma vez bloqueado, esse bloqueio ocorre em até 30 dias do seu cadastro. Isso vai trazer de volta a sua paz, tranquilidade, privacidade e vai reduzir essas ligações. Assim, nós vemos que o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, protege contra práticas abusivas o consumidor. Vou trazer agora, muita gente não conhece, mas é bom que todos saibam esse site, plataformaconsumidor.gov.br. Esse site é um site gratuito, oficial do governo federal, que conecta diretamente o consumidor com a empresa participante, permitindo resolução de conflito de consumo de forma rápida e prática. Ou seja, o consumidor ele registra a sua reclamação de produto ou de serviço e busca, através desse consumidor.gov.br, acordos diretamente com as empresas participantes, acompanhando a resolução desses conflitos online. Benefícios são inúmeros. Além do site ser gratuito, de fácil acesso, ele é transparente, você tem como acompanhar o histórico e o índice de solução dos problemas. Ele é eficiente, em até 10 dias a empresa te dá a resposta do problema que você registrou, da sua reclamação, e ele é seguro, ele protege e defende o direito do consumidor. Como é que eu uso? Você acessa o www.consumidor.gov.br, cadastra, relata o seu problema, descreve a empresa envolvida nesse seu problema, aguarda a resposta por cerca de 10 dias e você ainda tem a condição de avaliar a solução que foi dada. Muito importante ser do conhecimento de todos essa plataforma consumidor.gov.br. Outro importante assunto que eu aprendi também participando de muitos eventos sobre educação financeira, inclusive, Registrato. Muita gente não sabe o que é. Registrato é um sistema gratuito do Banco Central. Ele permite o consumidor consultar de forma segura e transparente suas informações financeiras, ou seja, conta bancária, cartão de crédito vinculado ao seu CPF. Empréstimo, financiamento, limites contratados no seu nome. Olha os benefícios. Você pode identificar de pronto irregularidades com a utilização do seu CPF. Você pode reconhecer fraudes, detectar o uso indevido do seu nome. E
através do registrato, você tem um maior controle financeiro, um maior controle dos seus gastos. E isso permite você planejar e tomar decisões financeiras com mais clareza. Você sabe quanto você deve, a quem você deve, e você ainda tem a chance de reconhecer alguma irregularidade e denunciar, através dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Como usar o registrato? Você tem que ter uma conta no login gov.br. Crie uma conta e depois é só você acessar o site do Banco do Brasil, baixar o aplicativo e lá você vai ter um relatório detalhado, de forma segura e transparente, sobre as suas informações financeiras. Isso vai lhe garantir um controle financeiro, um controle dos seus gastos, só vai te trazer benefícios. E eu gostaria aqui de concluir essa minha apresentação dizendo para vocês dos benefícios da educação financeira. A educação financeira ela é fundamental para gerar independência e segurança. Ela permite que você faça escolhas financeiras saudáveis, porque ela promove o conhecimento das melhores oportunidades financeiras. O conhecimento financeiro permite você identificar armadilhas de consumo, práticas abusivas, riscos do endividamento e como você se defende em casos de situação abusiva nas relações de consumo, saindo do seu status de vulnerabilidade para detentores dos direitos que são legitimados no nosso Código. Isso favorece uma sua posição financeira, além de criar um futuro próspero para você e para sua família. Como no início da nossa apresentação foi dito pela a diretora da escola, a doutora Ana Thaís, eu sou Verônica Oliveira, coordenadora da Defesa do Consumidor da Mulher, que é uma criação de dentro da secretaria. E aí, agora, eu passo aos senhores todos os canais de atendimento, de denúncia, de orientação, de tirar dúvidas da Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor. Nós temos 0800, nós temos o WhatsApp, temos sites, temos atendimento via e-mail. Isso tudo é uma forma de você se defender numa relação de consumo, verificando uma situação de abuso. Queria deixar aqui registrado o meu agradecimento, em particular, a toda a diretoria da escola, todos os participantes que me auxiliaram nesse trabalho, que foi um trabalho que eu pude contar com a parte da tecnologia da informação, com o Robson, com o Cláudio, com o Guto. Queria agradecer a paciência do doutor André e da doutora Ana Thaís, porque é um tema relevante, é um tema complexo, é um tema que todos nós que somos consumidores precisamos entender, precisamos compreender a importância que a educação financeira tem para fortalecer a defesa dos nossos direitos, porque todo passo que é dado na direção de uma gestão financeira equilibrada é um passo que é dado em direção à melhoria da qualidade de vida e à autonomia e resiliência. Então, eu espero, com esse conhecimento compartilhado, ter inspirado ações práticas e reflexões diárias para um consumo consciente e sustentável. Doutora Verônica, desculpa, doutora Ana Thaís, apenas para trazer aqui, porque o Fernando Henrique Rodrigues fez uma pergunta. Vamos lá. Ele perguntou como trabalhar a educação financeira nas escolas. Isso é importantíssimo. Isso devia ser matéria obrigatória. Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante. Se os docentes de matemática não possuem a disciplina de educação financeira, eles não são capacitados, apenas estudam a matemática financeira. Precisamos de levar isso às escolas. Inclusive, como eu estava dizendo, a introdução da apresentação da doutora Thaís mostrou que eu sou coordenadora de defesa do consumidor da mulher. Então, eu faço um trabalho de palestra, de workshop, eu participo de eventos em que eu levo conhecimento da educação financeira para capacitar mulheres. Mas agora, nós, diante dessa necessidade de vermos que quanto mais cedo nós tivermos educação financeira, é melhor para a economia como um todo do país, é recomendado que palestras sejam feitas em escolas, em universidades, esse tema seja levado, porque educação é algo que dá trabalho.
Não basta apenas uma vez, é uma rotina, é algo que tem que ser diário. Nós temos que estar sempre buscando o equilíbrio das finanças. E, como eu disse, por que da importância de levar a educação para as crianças? As crianças são membros da família que geram impacto das finanças quando querem os seus produtos, quando querem todo ano, no início da escola, ter o caderno novo, a mochila nova, o tênis novo, o telefone celular novo. Só que eles têm que ter noção de educação financeira, e é recomendado, sim. Como podemos fazer? Levar políticas públicas para as escolas, para que tenhamos esse conhecimento ensinado desde cedo. Capacitando os professores seria uma ideia, seria uma proposta, porque, volto a frisar, a educação financeira é igual à educação de trânsito. Ela tem que ser dada desde cedo, porque a gente muda a sociedade quanto mais cedo a gente educa, sobre todos os temas. Obrigada, Verônica. Mais alguma pergunta, doutor André? Não. Não. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida ou quer fazer uma pergunta para a doutora Verônica? Vamos aproveitar. Se quiser, pode até abrir o áudio. Diante... Hã? Se alguém quiser fazer por áudio, pode fazer. Por áudio ou por vídeo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Acho que tem alguém digitando. Bom, enquanto alguém responde, queria agradecer a Verônica mais uma vez, que é essa grande parceira nossa aqui da Escola de Defesa do Consumidor. Acho que a palestra da Verônica é essencial. Eu estou vendo aqui pelas fotos de vocês que todo mundo que está aqui normalmente é ligado ao consumidor de alguma forma, seja de algum PROCON ou de algum outro órgão da defesa do consumidor. E a gente sabe que o tema de educação financeira, que é o que leva ao superendividamento hoje, é um tema que não se esgota, a gente não chega ao esgotamento do tema, porque é um tema muito relevante, é muito importante. E eu acho que a pergunta que acabaram de fazer para a Verônica é a pergunta essencial, a resposta essencial que a gente teria para não chegar a esse superendividamento e chegar ao esgotamento do tema, que é a educação financeira. Se a gente tivesse realmente essa educação financeira dentro das escolas, a gente não estaria falando hoje de superendividamento, a gente talvez não estaria tão preocupado com a resolução e com a efetividade da lei do superendividamento. Então, esse é um tema que um tema leva o outro, né? A educação financeira traz a isso para que a gente não chegue ao superendividamento. Foi muito relevante a palestra da doutora Verônica. É muito relevante falar de educação financeira em todos os viés, em todos os ambientes da educação escolar. Então, E é interessante isso, doutora Daís, aproveitando o que a senhora está dizendo, a secretaria ela tem uma importância crucial, porque reconhece a educação financeira como aliado para fortalecer a proteção e defesa do consumidor, por isso criou essa nossa coordenadoria de defesa da mulher, mas não só da mulher. Temos a coordenadoria que atende as pessoas com necessidades especiais, o idoso, que é o hipervulnerável, e para tanto, para chegar conhecimento a essas pessoas, a escola foi criada para isso, para permitir que o conhecimento chegue até você. E nossas palestras, nossos workshops, nós somos convidados sempre para falar sobre esse tema, vinculando educação e superendividamento. Então, quando eu finalizei a palestra deixando os canais da nossa secretaria, é para, se alguém que estiver assistindo essa live, essa aula, se interessar em levar para uma escola, levar esse tema para uma universidade, nós estamos aqui abertos, a escola, com certeza, a doutora Nathalie está aí para confirmar, fazemos parcerias em apresentações de eventos para esclarecer e fortalecer a economia do país em primeiro lugar. É exatamente isso, pessoal. Conta com a gente, a escola está aqui, recém-criada, e foi criada justamente para isso, para atender o consumidor, para atender os membros do Sistema de Defesa do Consumidor, os PROCONs, os fornecedores, para que juntos, através do principal meio de transmissão de conhecimento, que é a educação, a gente consiga sanar essas dúvidas de defesa do consumidor. Gostaria de agradecer mais uma vez a doutora Verônica, a todos os membros da Escola de Defesa do Consumidor. Sempre muito bom, pode sempre contar. Obrigada, doutora. E a todas as pessoas que ficaram aqui até o final com a gente, um grande abraço, continua acompanhando na Escola de Defesa do Consumidor. Agora, para janeiro, estamos com outros cursos também. Vocês podem estar acompanhando nas nossas redes sociais e também no nosso site. Um abraço a todos
E muito obrigada pela presença. Tchau, tchau, até a próxima. Um abraço, beijo, tchau.